Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Não que não possa ler sentado, mas aproveitando que os irmãos estão em pé, eu convido. 1 de Coríntios, capítulo de número 10. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Nós estaremos lendo apenas o versículo de número 31. Creio que todos já localizaram. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vocês podem repetir comigo a última frase? Fazei tudo para a glória de Deus. Podeis tomar os vossos assentos. Meus queridos irmãos, eu quero dizer da minha alegria em poder estar convosco nesta oportunidade, nesta noite. Agradecer a Deus pela vida e agradecer também àqueles que foram canais para que nós estivéssemos aqui. Agradecer ao evangelista Kleber, pastor desta igreja, pela confiança de me passar o microfone, porque eu entendo que pegar o microfone e estar aqui é coisa séria, e então precisa de saber quem. E eu acredito que ele não só pediu orientação de Deus, como também de quem podia orientá-lo, né? Razão pela qual nós estamos aqui. Agradecer pela Renilda, que intermediou a nossa comunicação, né? Deus abençoe. E é um prazer rever cabecinha branca ali, companheiro de muitos anos, mais ou menos isso, de 30 para lá, né? Nós nos conhecemos. E rever outros irmãos, né? Eunícia, Nicinha. Aqui tem alguém que congregou comigo em outros campos aí, né? E é um prazer muito grande estar aqui. A princípio eu pensei que quando viesse aqui não teria ninguém conhecido, mas eu enganei. É a primeira vez que nós estamos reunindo nesta congregação, temos o privilégio de estar aqui. Neste culto, agradeço também pela vida do nosso pastor presidente, o Paulinho. A gente tem um carinho muito especial por ele. Nós nos conhecemos há uns 40 anos, né? Desde que chegamos em Rondônia, passamos a conhecer e temos um carinho muito especial pelo Paulinho. E este culto é um culto um pouco diferente. A nossa igreja, ela tem, não desmerecendo nenhuma outra denominação, mas a nossa igreja Assembleia de Deus, ela tem a melhor liturgia. E, embora nós vivemos em um tempo de algumas mudanças, mas é a que mais assemelha a liturgia bíblica. E os cultos, eles têm a sua natureza.
Nós temos culto de doutrina, foi falado aqui que terça-feira é o culto de doutrina. Oração e ensino da palavra de Deus. Esse é um culto tradicional da nossa denominação, que já fez mais de um século. Temos o culto de Santa Ceia, nós temos a escola dominical, nós temos culto evangelístico, nós temos... Cada trabalho ele tem a sua natureza. E este culto, ele tem a sua liturgia própria. Nós ouvimos aí famílias cantando e priorizando para que as famílias estejam mais unidas. É uma iniciativa que foi muito acertada, tratar de forma específica a família através de um trabalho específico. Então, nesta noite, nós temos este culto. E eu quero dizer que nós não vamos pregar, até porque eu entendo que o momento, ele não é momento de pregação. É uma palestra, nós vamos falar alguma coisa a respeito de família. Então, não é uma pregação. Quem pensou, o pastor Joás vai pregar? Não, o pastor Joás vai ministrar uma palavra. É isso que nós vamos fazer. E, para tanto, nós queremos contar com a ajuda de alguém que possa usar um microfone, porque nós vamos ler textos da Bíblia. E eu gosto de contar com alguém que ajude. Se tiver um microfone aí, por favor, e um irmão que faça uma leitura bem, assim, uma leitura bem explícita para que seja compreensível. Meus irmãos, falar a respeito de família não é fácil, não. Falar a respeito de família não é fácil. Quando nós usamos o termo família, ele é um pouco, assim, um termo um pouco delicado. O que é família? O que é família? Existem tipos de família, vários tipos de família. É a primeira instituição criada por Deus, a família. Deus, ele é o arquiteto da família. É a sua primeira instituição, é a família. Mas, sintetizando um pouco, a família, ela começa com duas pessoas. A família se inicia a partir de um homem e de uma mulher. A família se inicia a partir de um macho e uma fêmea. A família inicia com duas pessoas. Nós vamos ler alguns textos, apenas estamos introduzindo. Então, a família biológica, eu disse que existem vários tipos, tem até a família fantasma. Eu nem vou falar nela. Família fantasma. Mas a família biológica, aquela consanguínea, né? É uma família que se inicia com duas pessoas, como eu já disse, um macho, uma fêmea. Eu quero frisar bem isso aqui. Eu quero bater bem nessa tecla aqui, que a família se inicia com duas pessoas, um macho e uma fêmea. A igreja precisa pregar isso. Nós, obreiros, precisamos pregar isso. Porque a mensagem lá fora é outra. Agora aqui dentro tem que ser a mensagem bíblica.
Então, essas crianças que estão aqui, esses adolescentes, essa mocidade, precisam ouvir isso em bom e alto som, que família se inicia com um macho e uma fêmea, com um homem e uma mulher. Então, esta família, ela inicia com estas duas pessoas e, posteriormente, podem surgir os filhos. Isso não quer dizer que a união de um macho e uma fêmea vai trazer filhos, porque às vezes existem problemas que impedem, a Bíblia fala muito sobre isto, de pessoas, de casais que não tiveram filhos, outros que contaram com um milagre, no caso de Abraão, no caso de Isaac e vários outros. Manoá e a sua esposa não tinham filhos. Deus fez um milagre. Nos nossos dias também isso acontece, né? Advindo os filhos, então essa família ela vai crescer, óbvio. Só que essa família ela tem um efeito de crescimento e depois ela diminui. Por exemplo, a minha família hoje é eu e a irmã Shirley. Hoje a minha família é eu e a irmã Shirley. Porque os meus filhos constituíram famílias. O meu genro, ele não tem nada com a minha família consanguíneo. Não, ele não tem meu sangue. Então a minha filha casou e construiu a família dela. Então hoje a minha família é eu e a Shirley. 43 anos que nós somos essa família. 53, perdão. 53. Isso, ela está... 53 anos, já entramos para os 54. Então é para os irmãos entenderem o que é família. Eu creio que algumas pessoas estão aí pensando, poxa vida, mas e aí, como que fica? Eu falei que a minha família é grande, não sei o quê. Não se preocupe, vou explicar. A família, ela se torna em dois, como no meu caso. E o que os outros são? Os outros são parentes. Os outros se tornam parentes. Deixa de ser família para ser parente. Mas se a gente tivesse tempo, isso é questão de um seminário, porque falar de família, eu gosto de falar de família em seminário. No mínimo, umas 6 horas, dá para a gente descrever bem. Isso aqui é apenas uma introdução muito mínima, viu, Kleber? Só um comecinho. Então, veja bem. A família biológica, a família número 1. Essa família que nós vamos ler aqui agora, já vou pedir para o, não sei quem vai ser o meu ajudante aí, já vamos ler. Eu vou pedir para que seja lido Gênesis capítulo 2, versículo 22. Onde está? É você, né? Isso, pastor. Gênesis 2, 22. Gênesis 2, 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Glória a Deus mesmo.
porque Deus é bom mesmo. Fez uma mulher para o homem. Deus é maravilhoso. Mas veja bem, o versículo disse, repita, meu querido. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Deus preparou uma esposa para Adão. Agora preste atenção aqui, irmãos. É muito claro, é muito explícito. Eu quero ir assim, bem pausadamente, para vocês entenderem. É uma palestra para vocês não esquecer enquanto viver. Deus deu ao homem um presente. Claro que essa mulher saiu da costela dele, né? Mas Deus pega uma parte do homem, uma costela, e dela ele faz uma mulher. E entrega para o homem. Uma mulher. Então guarde bem aí. Deus entregou uma mulher para o homem. Marque isso aí, guarde isso aí que você está ouvindo. Deus entregou uma mulher para Adão. Vocês estão entendendo? Amém? Isso precisa de ser esclarecido. Deus fez uma mulher. Então Deus trouxe uma Eva. Só uma Eva entregou a Adão. Só isso. Veja bem, que o versículo é claro. A última parte do versículo, o que diz aí? Só a última frasezinha do versículo aí. Formou uma mulher e trouxe a Adão. Só essa parte finalzinha. E trouxe a Adão. Deus fez uma mulher e trouxe Adão. Entregou uma mulher para Adão. Aqui está estabelecido um princípio que não pode ser mudado. O princípio da monogamia. Talvez alguém vai dizer, pastor, mas eu já li que Jacó teve mais de uma esposa, eu li que tal foi. Sim, a Bíblia relata, porque a Bíblia não omite o lado negativo do ser humano. E Paulo, ele para esclarecer, ele diz assim, todas as coisas foram escritas para nosso ensino. Então, quando a Bíblia relata o lado negativo da vida de uma pessoa, é para que eu não cometa aquele mesmo erro que ela está registrando este fato. Não é para ser repetido. Nós temos um dizer popular que usamos sempre, que aprender com o erro do outro é mais barato. A gente usa essa expressão, é uma expressão bem popular, né? Aprender com o erro do outro é mais barato. A Bíblia usa esse princípio. Todas as coisas que são negativas é para que nós evitemos cometer esses mesmos erros. Então a Bíblia registra.
Então nós temos aí esse princípio. É bom que a gente frise bem aqui que Deus fez o homem de quê mesmo? De quê Deus fez o homem? Da terra, do barro, do pó. A Bíblia usa a expressão pó, da terra, não é? Deus fez o homem da terra. Deus fez o homem da terra. E a mulher? Fez de quê? De carne. De carne e osso. E pele. Ao privilégio da mulher, né? Enquanto que o homem foi feito do barro, da terra, a mulher já foi feita de um material já aprimorado, já trabalhado. É por isso que existe uma diferença muito grande entre o homem e a mulher. É por isso que existe uma diferença muito grande. Vocês podem observar. A fala da mulher é diferente. É muito difícil ter voz de mulher semelhante, mas é muito difícil ter uma mulher que tem uma voz parecida com a voz de homem. É muito difícil. A voz da mulher é diferente, é aquela voz delicada, macia, né? Quando ela vai falar com o esposo, ela fala aquela maneira carinhosa, não é assim? Não é assim? É aquela voz suave que vai lá na alma. Deus sabe fazer as coisas. Então Deus fez aquela voz suave. O riso, vocês estão vendo como que a mulher ri muito mais bonito que os homens? O homem tenta rir, faz careta. Não, a mulher ri de uma forma delicada, né? O andar da mulher. Gente, isso precisa de ser pregado, é preciso de fazer estas observações. Nós precisamos passar a falar sobre isto. Essa diferença que existe. Só que também é necessário sabermos que existe um personagem chamado Satanás. E esse elemento, ele quer estragar tudo que Deus faz. E ele mete a mão aí. Começou lá no começo. Claro, né? Começou no começo. Lá no jardim, ele começou a estragar. E ele vem pondo na cabeça de muita gente aí. Muita coisa que não tem nada que respalda aqui na Bíblia a palavra de Deus. Então guarde isso, gente. Crianças, adolescentes, existe uma diferença muito grande. Deus fez bem definido o homem, bem definido a mulher, bem definido. Não tem confusão aí. Não tem. As vestes, Deus fez a veste quando pecaram. Não temos detalhe, mas depois, mais na frente, a gente já vê Deus normatizando essa questão do vestuário da mulher. Ele diz assim: não haja roupa de homem na mulher, nem de mulher no homem. Pronto. Aí muita gente, para fazer confusão, diz assim: mas lá tem uns países aí, sei lá, da África, que o homem veste aqueles roupas parecendo um vestidão. Se você for para lá, vista daquele jeito. Agora, qual que é a roupa nossa aqui?
Porque a Bíblia, ela é contextualizada. E cada escritor, ele usou o contexto do seu momento, da sua época. Então, Brasil, homem veste assim, desse jeito. E mulher veste igual as irmãs estão vestindo. Acabou, fim de papo. São coisas distintas. Abra, meu querido, aí em Efésios capítulo 5 e leia o versículo 31, por favor. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. O casamento é uma doutrina. Casamento é uma doutrina. Como vocês observaram, o versículo 22 do capítulo 2, Deus, vendo que não estava bem o homem sozinho, o versículo diz assim: e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Aí Deus disse: eu vou fazer para ele uma adjutora, uma auxiliar, uma complementação, porque o homem não estava completo. Ele não teria como desempenhar o seu papel de forma plena, sozinho. Gente, um homem sozinho não vale nada. Um homem sozinho não vale nada. Você concorda comigo? Não. Meu Deus. Eu quando saio, quando eu chego em casa, eu saio ficar procurando. Eu tenho que achar a irmã Shirley. E se eu não achar, meu Deus, a casa, não tem nada bom na casa. Então Deus viu isto, exatamente isto. Claro que eu não vou entrar em detalhes, porque eu estou fazendo apenas uma introdução aqui, o meu tempo já esgotou, já teria que devolver. Então, é uma doutrina de Deus. Ele viu, fez o primeiro casamento, trouxe e entregou. Agora nós lemos um versículo lá no Novo Testamento, escrito por Paulo, que é o apóstolo doutrinador da igreja. Paulo, ele teve uma missão muito importante, que foi de doutrinar a igreja, ensinar para a igreja tudo que é necessário. Repita, meu filho, o versículo aí. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Isso é tão perfeito, isso é tão importante, que há uma comparação do casamento com a igreja e Cristo. Há uma comparação do relacionamento da igreja com Cristo. Da maneira como a igreja não pode separar de Cristo, também o casal não pode separar. Isso é sério. Está escrito.
Então, o casamento é uma união perfeita. É uma união perfeita. Mas eu tenho que dar uma corridinha aqui para a gente chegar um pouquinho mais à frente. Para que haja o casamento, precisa que haja, no nosso caso, vamos falar aqui no nosso caso, tem um período chamado de namoro, sim ou não? Sim. Depois tem um outro período chamado noivado, sim ou não? Então é o nosso caso. Então a gente, para chegar no casamento, tem que falar sobre namoro e noivado. A gente ministra sobre isso aí, namoro, noivado e casamento. Precisa de umas 6 horas para falar um pouquinho sobre cada um desses assuntos. Agora, são períodos distintos. A Bíblia fala sobre isso? Sim, a Bíblia fala. Abra aí em Gênesis capítulo 24. Gênesis 24. E leia o versículo de número 7 e o versículo 58. Versículo 7. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Vocês sabem o que é isso aí? Isso é Deus preparando uma esposa para um moço. Vocês sabem quem é esse moço? Isaac. Então eu quero chamar a atenção aqui dos jovens para esse ponto que ele é importante para vocês. Deus, ele tem um grande interesse que o moço, ele encontre a pessoa certa. Então veja bem, Isaac é o exemplo de moço que ficou na dependência de Deus para que ele providenciasse a sua esposa. Então é muito bonito isso aqui, eu acho muito bonito aqui. O Senhor Deus do céu, que tirou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que falou, e que jurou, dizendo: darei esta terra à descendência. Ele, isso aqui é Abraão falando a respeito da moça que viria a ser a esposa de Isaac. Então ele diz assim: ele enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes mulher lá para o meu filho. Leia o versículo 58 aí, meu querido, do mesmo capítulo. E chamaram Rebeca, disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Nós estamos fazendo a leitura de só apenas alguns versículos para nós darmos base à nossa fala. Agora, bom, eu aconselho vocês que leiam todo o capítulo 50 até o versículo, nós estamos lendo 58 aqui, mas o capítulo 24, ele tem 67 versículos. Eu aconselho, bom seria a gente ler todo, porque ele conta a história, a razão por que nós vimos aqui a preocupação de Eliezer, que foi a pessoa incumbida a ir lá buscar essa moça. Qual a lição que nós aprendemos aqui?
que o casamento, ele tem que ser na família. Eu comecei a dar uma introdução sobre família, mas por questão de tempo, eu estou fazendo apenas uma síntese do assunto e falei sobre vários tipos de família. É quase que uma forma assim universal. Agora aqui nós vimos aqui um tipo de família abrangente. E o cuidado de Abraão para que o seu filho não casasse com uma moça que não fosse da mesma linhagem. Por isso é que ele comissiona Eliezer, que era o seu mordomo, uma pessoa que administrava os seus bens, de confiança, para ir à sua terra, para que ele não contraísse casamento com alguém que não tivesse a sua linhagem. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que no nosso caso de igreja, o casamento de crente é com crente. E eu vou ser mais claro ainda. Eu não sou sectarista, não. Mas eu vou ser mais claro e mais direto no assunto. E assembleiano casa com assembleiano, pronto. Porque não dá certo. Não dá certo. Assembleiano casa com batista, aí com o moço, a assembleiana casa com um moço, ela vem para cá, ele vai para lá. E a hora que nasceu os filhos, para onde vão? Olha que confusão. Então nós precisamos falar, a igreja, os pastores, nós, obreiros, precisamos falar sobre isso aí para as pessoas abrirem a cabeça. Porque eu tenho visto, eu conheço casos aqui, de pessoas que não sabem o que fazer. Porque não consultou a Deus, não orou a Deus, não buscou a Deus. E eu estou aconselhando a jovens, moços e moças, que tenham cuidado. Porque você vai arranjar um problema para o resto da sua vida. Foi lido o versículo 58? Foi? O 7, né? E o 58? Foi. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: irás tu com este homem? Ela respondeu: irei. Como eu disse, nós estamos apenas aqui resumindo. A história é muito bonita e eu aconselho moços e moças, principalmente, leia essa história. Mas tem um outro versículo que eu quero ler aqui. Leia para nós aí, irmão. 1 Coríntios 7:39. Nós estamos ainda falando sobre o noivado, o casamento, esse período que antecede o casamento propriamente dito, aquele momento de conhecimento. Conhecimento entre aspas, tá? Conhecimento entre aspas. É o momento de vocês conhecer entre aspas. Não entre muito nesse detalhe aí não, porque eu não posso. O momento não é esse. Mas, para quem sabe, um pingo é letra, tá? Por que precisa falar sobre isso? Porque nós estamos vendo aí É hora que a gente fica pensando onde vai parar. Onde vai parar? Leia, meu filho. 1 Coríntios, capítulo 7, 39. 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Nós não vamos entrar em detalhes, eu tenho já que encerrar, mas o que eu quero mostrar aqui, que o casamento ele precisa ser feito no Senhor. Aí nós então temos aqui o conselho
do apóstolo a respeito do casamento que ele precisa ser feito no Senhor. Paulo esclarece isso, não está na minha anotação aqui, mas me parece no capítulo 6, versículo 14, me falha a memória. Ele diz que não é para tomar um jugo desigual com os infiéis. Ela que é sério isso aí. Olha que isso é muito sério. Mas, meus queridos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o manual. Nós colocamos aqui assim: família, a base da sociedade. A família, ela é a base de todas as coisas. Ela é a base da sociedade, ela é a base da igreja, ela é a base de tudo. A família, ela é igual a essas colunas e vigas que tem nessa construção aí. Nós estamos aqui com segurança porque existem colunas aí, concreto, ferragem, esses cantos. Aí tem uma coisa chamada sapata, é o que dá sustentação. A família é que sustenta toda a sociedade. A igreja, parabenizo os irmãos que estão trabalhando nesse quesito, inclusive com as crianças e as famílias, porque a família é a base da igreja. Se não houver uma família estruturada, não existe igreja estruturada. Será uma fachada, será simplesmente um faz de conta. Não adianta chegar aqui, gritar, pular, fazer um piseiro aqui, se a família lá em casa não está bem. Não adianta. A família precisa de estar estruturada. Eu entendo, e nós temos que dar a mão à palmatória, que trabalhamos pouco em relação à família. Deveríamos trabalhar mais. Eu falei sobre trabalho com casais, seminário de casais. Deveríamos fazer isso constantemente, mas de uma forma bastante assim, assídua mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto nós, às vezes, negligenciamos a nossa missão, o inimigo está trabalhando. O inimigo não para, não perde tempo. E as famílias, então, são bombardeadas com aquilo que não presta. Então, veja bem, eu disse sobre a Bíblia. Eu vou fechar aqui a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E ela tem o ensinamento para todas as ocasiões, todas as faixas etárias, todos os momentos da família. E eu anotei aqui, não vamos ler, mas eu anotei aqui: para as crianças, a Bíblia tem o ensinamento. Para os jovens, ela tem o ensinamento. Para o moço, para a moça, para o moço, para o velho, para o obreiro, a Bíblia tem. Se tivéssemos tempo, iríamos ler textos que comprovam o que eu estou dizendo. A Bíblia tem um ensinamento adequado. Então, ninguém precisa ficar sem conhecimento. Ninguém precisa de errar. Não. Ninguém precisa errar. Aqui está o manual. Aqui está a palavra. Ela ensina como namorar. Eu não tenho tempo. Mas vocês viram o namoro de Isaac?
O namoro de Isaac foi de joelho lá no campo. Quando a caravana vem chegando, Eliezer vem chegando com a caravana, ele estava orando. Não tem tempo para ler, eu estou só falando aqui. Ele estava orando. E quando Rebeca vinha vindo, que ela viu aquela pessoa, ela perguntou: quem é aquele? Aí Eliezer disse: aquele é o meu senhor, Isaque, o filho do meu patrão. Estou parafraseando. Você sabe o que ela fez? Vocês sabem, moças, o que Rebeca fez? Quem sabe? Me ajuda aí. Quem se lembra? Ninguém fala. Cobriu com véu. Hoje é o contrário. Quando a moça chega perto do moço, ela descobre tudo. Toma vergonha. A Rebeca, quando viu, é o rapaz, é aquele, vamos buscar para casar com ele. Ela cobriu para encontrar com ele. Ou vocês acham que isso está escrito aqui à toa, para fazer gracinha? Não, isso aqui está escrito para ensino nosso. Isso é para ser posto em prática. Eu estou vendo aí, por isso que eu disse que nós ficamos muitas vezes... Só que precisa ser ensinado, precisa ser falado. Nós precisamos trabalhar mais isso aqui, irmão Kleber. Porque às vezes nós somos cúmplices. Em ver essa debandada de coisa que nós estamos vendo aí, né, que dá tristeza. E muitas vezes vem para o altar aqui, a moça às vezes com o filho na barriga vem para o altar aqui para receber a bênção. Porque às vezes, talvez eu fui omisso e não ensinei isso aqui, que a moça tem que cobrir quando chegar perto do moço. Aí eu tenho que parar. Me perdoa, meu querido. Me perdoa. Vocês dizem amém? Amém. Diz amém de fato mesmo? Amém. Então ore para o pastor Joás. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Diga comigo. Deus está, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Queridos, Deus é extraordinário. Eu costumo dizer para a igreja que Deus está acima dos nossos sentimentos e emoções. Ele é o Senhor da nossa existência e não perde o tempo com coisas pequenas. Eu já disse à igreja que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Quando Deus leva Jacó para a casa de seu sogro, futuro sogro ainda Labão, Deus já sabia com quem ele queria que Jacó casasse. Ele já tinha uma Léia, uma Lia reservada para aquele homem. Só que no meio do caminho ele se encanta por Raquel.
Mas o propósito original ainda era o mesmo, uma esposa. Só que ele se encanta por outra. Deus fez tudo da maneira certa e Jacó dá uma perdida no meio do caminho. Só que Deus é mestre, queridos irmãos, em abrir os olhos do nosso entendimento e nos fazer encontrar o caminho de volta. A Bíblia diz que Deus amava a Raquel e não Lia. E se você for olhar o decorrer da história, o discorrer da história, você vai perceber o quanto Lia foi uma mulher extraordinária na vida de Jacó. Enquanto aquela que ela amava trouxe alguns prejuízos para a vida daquele homem que carregava sobre a sua vida uma chamada extraordinária da parte de Deus. Eu não sei como você chegou aqui hoje, não sei como você está, mas depois de uma palavra como esta ministrada pelo nosso pastor Joás, que tem um projeto, que tem um propósito de alinhar a nossa estrutura familiar, de corrigir a nossa rota, talvez alguém aqui precise de uma oração, porque você entende que algo no meio da sua caminhada fugiu ao propósito original de Deus. Lembra quando os homens chegam até o Senhor e querem indagar a Ele a respeito do divórcio? E eles ainda utilizam um argumento bíblico, dizendo: mas Moisés deu carta de desquite. Jesus então olha para eles e diz assim: mas não era assim no princípio. Tudo isso aconteceu por conta da dureza do vosso coração. Mas o propósito de Deus no princípio, o propósito original, era um casamento, uma mulher para um homem e um homem para uma mulher. Eu gostaria que você estivesse de pé. E nós queremos fazer nesse momento uma oração pelas famílias que estão presentes. Às vezes, queridos irmãos, são os homens, às vezes as mulheres se perdem um pouco do alinhamento na rota da caminhada. Às vezes são os filhos, às vezes os pais. E no seio de uma família normal, de uma família comum, existem uma série de problemas que podem acometer-se sobre cada um de nós. É comum, é normal, mas nós louvamos a Deus porque temos um Deus que está sempre alerta, que está sempre atento, e que se nós atentarmos para a voz dele expresso na palavra de Deus, como sempre é ensinado e instruído sobre este altar, o Senhor nos permitirá, queridos irmãos, construir para cada um de nós uma trajetória de sucesso, de crescimento, de vitória, segundo a orientação bíblica vinda da parte de Deus. Pois como foi muito bem ministrado aqui também pela vida de nossa irmã Fátima, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E talvez exista alguém aqui que está exatamente assim: pastor, eu preciso de oração. As coisas da minha casa não estão indo muito bem, pastor, eu preciso de ajuda. As coisas da minha família, as coisas do relacionamento, algumas coisas parecem que fugiram do controle. Eu percebi que estavam fugindo do controle, mas não tomei a atitude quando Deus me alertou. E agora, o problema que estava assim como Golias, gritando lá no pé da montanha, após 40 dias, após 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, agora está aqui afrontando no seio da minha casa. Deus tem uma válvula de escape para você essa noite. Você acredita nessa palavra? Diga glória a Deus. E eu gostaria que essas pessoas se dirigissem aqui ao altar. E nós vamos orar por você, pela sua família. Nós vamos orar pelo seu casamento. Nós vamos orar pelos seus filhos. Pois o culto da família também é noite de restauração familiar, como profeticamente está escrito aqui neste banner. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. A igreja, por gentileza, curve sua cabeça, feche seus olhos e clame a Deus pela vida destas pessoas que talvez agora, sabendo o que precisam, estão constrangidas. Mas nós não queremos constranger você, nós queremos ajudar você. Então saia do seu lugar e venha aqui à frente rapidamente para que possamos
orar pela sua família, orar pelo seu casamento, orar pela vida dos seus filhos, orar pelo relacionamento familiar, pela comunhão ao redor da mesa. Venha, não é do interesse de Deus que a sua família seja desestruturada, não é do interesse de Deus que a sua família venha ruir, não é do interesse de Deus que a sua casa se perca no meio da caminhada. Deus, queridos irmãos, através da sua palavra, quer levar você até um local de conquistas, de vitória, porque o projeto de Deus está sobre a família. Então, querido, nós queremos orar por você agora. Já está aqui. Venha. É a sua família que precisa, venha. É o seu casamento, meu irmão, minha irmã que precisa, venha. Pastor, meu filho está envolvido em algo semelhante ao que foi citado aqui, ele precisa de ajuda, venha pelo seu filho. Venha pela sua parentela. Eu não sei como você está, mas você sabe. E você sabe que Deus pode ajudar você. Que Deus pode ajudar a sua família. Que Deus pode restaurar os seus filhos. Então corre para o altar, porque altar é lugar de restauração. Altar é lugar de milagre. Altar é lugar de conserto. Altar é lugar onde a mão de Deus se estende para abençoar as famílias. Venha, venha, eu quero orar por você, venha. Gostaria que você ficasse próximo da sua família, inclusive obreiros aqui no altar, por gentileza, esteja próximo da sua família. Nós vamos orar por todas as famílias agora. Eu gostaria que a minha esposa também viesse aqui, o meu sogro, venha para cá, glória a Deus. Isso, fique próximo da sua família. Se a sua família tem membros, parentes que estão aqui na frente, vem para cá com eles, junta aqui com eles. Nós vamos orar por suas famílias agora. Sim, a nossa missão é essa, irmãos. Esse é o trabalho da igreja de Deus, dos ministros de Deus. Talvez exista alguém aqui que você gostaria muito que seu esposo, que seus filhos estivessem aqui, e infelizmente não estão. Mas eu tenho uma palavra profética para você essa noite. Conte os dias. A mão de Deus esta noite, enquanto você ora, enquanto você busca, vai visitar o coração da sua família. E você poderá dizer assim como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Sim, junta aí, dá um abraço. Isso, nós vamos orar. Pai, nós queremos louvar o teu nome, meu Deus. Nós te louvamos, Pai Santo, pois acreditamos que estamos vivendo debaixo do teu propósito, do teu plano. O diabo, Senhor, adversário das nossas almas, tem muita raiva da família que o Senhor nos deu. Tem muita raiva da família de cada um que está presente aqui. E todos os dias ele aponta o seu arsenal em busca de golpear as famílias, em busca de destruir as famílias. Mas, Pai, o Senhor é como escudo forte. O Senhor é o guarda de Israel, o Deus protetor da família. Nós somos dependentes e necessitados, Senhor. Demonstramos esta dependência agora. Levantamos a nossa voz e te pedimos, Pai, protege a nossa família.
família, protege o nosso casamento, protege os nossos filhos, protege os nossos pais. Ó Deus, envia os teus anjos sobre o nosso lar agora. Repreenda toda a fúria do adversário de nossas almas. Este lar que está com dificuldade de sentir paz, de sentir harmonia, este casal que constantemente briga, este casal que não consegue viver, Senhor, em harmonia, em comunhão, em nome de Cristo Jesus, que esse espírito maligno que gera discórdia no meio deste lar caia por terra agora, em nome de Jesus. Este filho que não consegue ser obediente, este pai que já não tem o respeito dos seus filhos, Deus amado, cumpre a boa palavra do profeta e converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que este pai volte, Deus amado, a sentir prazer ao olhar para os seus filhos. Que este filho, Deus amado, volte a sentir orgulho e o desejo de ser semelhante ao seu pai. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos pela prosperidade deste lar, pela prosperidade desta casa, pela prosperidade desta família. Que haja abundância de dias, que haja amor, comunhão, que haja paz, Senhor. Que a tua presença gloriosa venha guardar a vida de cada família que está presente aqui. A sombra do Deus Todo-Poderoso, estas famílias estejam escondidas, de maneira tal que os inimigos da família não possam alcançá-la, de maneira tal que o adultério, de maneira tal que a rebeldia, de maneira tal, Senhor, que todo tipo de imoralidade, que todo tipo de desvirtuamento não possa alcançar esta família, mas que ela prospere e vá bem, que ela esteja unida, que ela seja um farol para todos aqueles que a observam, em nome de Jesus. Segura na mão de quem está do seu lado e levanta aí. Deus, em nome de Cristo Jesus, assim como estas mãos estão unidas, venha selar a unidade sentimental, venha selar a unidade emocional. Assim como estas mãos estão unidas, venha selar a unidade espiritual desta família contigo, em nome de Cristo Jesus. E quando os adversários se levantarem para vir contra ela, eles esbarrem no muro da unidade, esbarrem no muro da comunhão, esbarrem no muro do amor e não consigam destruir esta casa, em nome de Jesus. Receba a graça de Deus, em nome do Senhor dos Exércitos. Todas as famílias sejam abençoadas, todos os casais sejam abençoados, os pais e filhos sejam abençoados esta noite, para a glória do nome de Jesus Cristo. Os que podem ter um brado de glória para Jesus. Venham desfrutar do amor de Deus. Isso, dê um abraço dele aí, diga: eu te amo, meu amor. Você pode dizer isso para sua esposa, você pode dizer isso para o seu esposo, você pode dizer isso para os seus filhos, meu irmão. Diga para o seu filho que você ama ele, diga para a sua filhinha. Isso, diga para o seu pai, filho, você que está aqui, dê um abraço do seu pai, dê um abraço da sua mãe, diga que você ama ele. Isso é evangelho, é cristianismo, isso é o poder da palavra de Deus que une família. Enquanto o grupo está cantando isso, eu gostaria que as crianças viessem todas aqui para frente. Isso, vem para cá todas as crianças. Glória a Deus. Aleluia. Nós já vamos encerrar então. Jesus, eu rei, entrar em seu coração.
Digam junto comigo, pastor Joás, irmã Shirley, muito obrigado. Que Deus continue abençoando o Senhor e a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Joás. Obrigado. Glória a Deus. Agora nós vamos orar. E as crianças, por gentileza, permaneçam todas aqui na frente. Nós temos presentes hoje para todas as crianças. Os bebezinhos de colo, vem para cá junto com a mãezinha também, para poder ganhar um bom presente que a igreja preparou para você aqui com muito carinho. Obrigado.